irmã, que Deus venha abençoar a tua vida, abençoando a tua casa, abençoando todos os seus familiares, em nome de Jesus. Graças a Deus que nesse dia, eu creio que Deus ele tem te dado visões, tem te dado sonhos, e o nome de Deus tem sido glorificado e exaltado na tua vida. Hoje nós vamos falar sobre 8 características do cidadão que deseja morar no céu. 8 características do cidadão que deseja morar no céu. Nós estaremos juntos aqui lendo em Salmos 15. Vamos pegar aqui Salmos 15 para a honra e a glória do Senhor. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, fala vazamente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra o que teme ao Senhor, aquele que, o mesmo que jure com dano seu, não muda. 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Graças a Deus. O salmista aqui ele faz uma pergunta muito interessante. Em cima do tema qual nós colocamos, o salmista ele manda uma palavra forte para o Senhor. Quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? O salmista ele traz aqui uma pergunta e já manda umas respostas para nós aqui. Primeira característica, aquele que anda em sinceridade. Meu irmão, nós vamos se apegar a esse assunto interessante. Se você tem o desejo de morar no céu, você tem que andar em sinceridade. A própria palavra do Senhor diz, sede, pois, o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. A segunda característica, aquele que pratica a justiça. Aquele que pratica a justiça. No livro de Tiago diz que nós não devemos ser simplesmente ouvinte da palavra, mas devemos ser praticantes. O que adianta ler? O que adianta meditar? E o que adianta não praticar? Nada. E uma das características para morar no céu é praticar a justiça. Praticar aquilo que nós pregamos. Praticar aquilo que nós meditamos. Terceira característica diz assim, aquele que fala de acordo com a verdade de seu coração. Terceira característica, aquele que fala de acordo com a verdade de seu coração. Meu irmão, quero dizer para você, nós temos que praticar a verdade. A própria Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vivemos hoje um evangelho muito complicado, porque se falam muitas coisas, se pregam muitas coisas, e não se pregam a verdade. E aqui diz, aquele que fala de acordo da verdade do teu coração. Isso é muito forte. A quarta característica é, aquele que não defama com a língua, e nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita o mal contra o teu próximo. Eita, nós. Você vê que característica forte? Hoje em dia nós vivemos em meio de tantas panelas, no meio das igrejas, no meio do povo de Deus, no meio do grupo do povo de Deus, aonde se vende um irmão muito barato, aonde se defama uma família, aonde se defama um pastor, mas aqui diz aqueles que não aceitam e não defamam o seu irmão. Isso é muito forte. Como pode uma pessoa querer morar no céu, querer estar lá no céu, e ela vive defamando, vive falando mal do irmão, vive falando mal da igreja que congrega, e aqui diz, aquele que não defama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita mal contra o teu próximo. Não é só falar, não.
Às vezes você não fala mal da pessoa. Às vezes você não fala contra alguém, mas você aceita. A Bíblia diz que ao Senhor, ao culpado, ele não tem por inocente. Nós temos que mudar nossa conduta. Vamos ver a próxima característica aqui, característica de número 5. Aquele que cujos olhos da religião é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Honram aos que temem ao Senhor. A religiosidade ela tem feito muitas pessoas se perderem por aí afora. Muitas pessoas até se enganarem sobre o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Mas aqui diz que aqueles que honram, os que temem ao Senhor. Eu sei, nós sabemos que existem pessoas que amam mais a placa do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos que aprender a honrar aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam a Deus com um coração sincero, aqueles que temem e aqueles que guardam a palavra do Senhor. Vamos ver mais uma característica aqui de número 6, que diz assim: aquele mesmo que jure e tenha prejuízo, não muda. Essa característica 6 é muito forte. Aqueles que jurem, até que jurem, e tenha prejuízo, não mudem a conversa. A Bíblia diz, se depois eu posso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Tem pessoas que infelizmente dizem que quer morar no céu, mas falam uma coisa hoje, amanhã já é outra. Contam uma história hoje, amanhã já é outra história. Irmão, aqui diz que não jura e não mude, mesmo que tenha um prejuízo. A sua palavra tem que prevalecer. A tua palavra, ela não pode ser colocada em xeque. Ela não pode ser colocada em dúvida. E aqui a palavra é bem sincera. Aquele que, mesmo que jure e tenha prejuízo, não mude a tua palavra. Quer dizer para você, meu irmão, minha irmã, seja firme na tua palavra, seja firme naquilo que você fala. Não seja inconsistente, não seja um homem ou uma mulher de duas palavras. Como nós queremos morar no céu, se falamos uma coisa hoje e amanhã nós já falamos outras, confundindo até os novos convertidos, confundindo aqueles que estão chegando na igreja e acham que é uma brincadeira. 7ª característica: aquele que não empresta com usura ou juros. Infelizmente, meu irmão, hoje em dia o que tem de pessoas se aproveitando da desgraça alheia. Infelizmente, no meio cristão existe os agiotas, que estão aí emprestando dinheiro para ganhar juros. Estão pegando de quem não tem para ganhar lucro. E aqui diz aquele que não empresta com usura. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se nós temos o desejo para morar no céu, nós temos que trabalhar firme, trabalhar constante, mas trabalhar sem ganhar nas custas dos mais necessitados. Creia nessa palavra, essa palavra vai transformar, vai mudar a tua vida. 8ª característica: aquele que não aceita injúria contra o inocente. Vocês já notaram que hoje está crescendo cada vez mais o número de pessoas que não tem uma pessoa ao lado dele para o defender, para lhe ajudar, para lhe dar uma força? Porque, infelizmente, a pessoa, até mesmo dentro da igreja, ouve uma história de uma pessoa, nem vai lá para confirmar se é verdade ou mentira, já vai contra aquela pessoa. E a Bíblia diz que o cidadão que ele quer morar no céu, essa 8ª característica, ele não aceita injúria contra o inocente. Ele não aceita que fale sobre uma pessoa que esteja em inocência, inocente naquilo. Tente sempre ouvir os dois lados da história, nunca ouça um lado só. O lado daquele que está melhor, daquele que está mais destacado, ouça o lado daquele que está ali embaixo, ouça o que ele tem para falar, e não aceite mais injúria contra uma pessoa que você sabe que está inocente. Vamos mudar essa história, vamos mudar esse comportamento que às vezes eu tenho, que às vezes você tem, e o nome do Senhor vai ser glorificado.
E aí a Bíblia diz no final: jamais estes que têm essas características serão abalados. Que Deus venha nos guardar nesse dia, que Deus venha nos dar graça. Eu gostaria aqui de agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que tem nos ajudado, compartilhando esses vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Nos ajude também orando por essa obra, orando pela nossa Casa de Recuperação, Missão Filadélfia em Juquitiba, para que Deus venha nos dar graça e o nome do Senhor venha ser glorificado. Também, quem sabe, você venha participar conosco desta obra tão grandiosa, sendo um parceiro fiel nesta obra. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.